teu servo, meu Pai, que veio, Pai amado, oh glória, na direção do Espírito Santo. O Senhor, meu Deus, rastecou na bacé, conhece, Pai amado, e o Senhor já falou com ele através desta mensagem, meu Deus. Pai amado, que não seja o que eu queira e que tua igreja queira ouvir, Pai amado, mas o que precisamos, Pai amado, ouvir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que concordam, diga amém. Amém. Graça e paz. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Vou ler alguns textos para que nós possamos entender aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração nesta noite. E quando vocês procuram aí, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus por esse convite e o privilégio de primeiro culto, né, pastor? Dos jovens, primeiro de muitos. Eu creio assim. Eu creio que o romper é nosso, mas quando nós rompemos o nosso eu, quando nós dispusamos fazer a obra de Deus, Ele se encarrega de fazer, porque Ele espera de nós uma ação, uma entrega, uma prontidão, para que Ele venha usar a sua vida, para que a obra de Deus, para que a palavra dele seja alcançada, que a palavra dele seja ministrada. Quem encontrou, diga amém. Amém? Vamos ler então. Está escrito assim. Vamos no versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra a principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade e vestidos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isto, vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, e também para que não seja no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho. Pode tomar seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. E é um tema, pastor Miraldo, bastante forte, uma responsabilidade muito grande. Quando o pastor Gedeildo mandou o tema para mim, falei: pai, eu já ministrei isso, mas para a juventude, falei: paizinho, é isso mesmo. Eu queria trazer outra palavra, mas o pastor falou: deixa Deus me conduzir. Ele, na sua oração, na sua palavra, ele falou assim: Deus sabe da maneira certa, daquilo que nós precisamos ouvir. Muitas vezes nós queremos
querendo entrar num restaurante e escolher o cardápio. Aqui é diferente quando nós adentramos na casa do Senhor. É Ele que nos serve o banquete, e é o banquete, aquilo que está sendo servido é para você ser alimentado. Porque a palavra de Deus em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Esse versículo é bastante conhecido, pastor Rinaldo, mas nós não conhecemos ela na íntegra, muito de nós. Eu tenho caminhado há 14 anos com Jesus. Eu aceitei Jesus faz 13 para 14 anos. E esse versículo nós pegamos ele como um amuleto, porque nós pensamos que nós aceitamos Jesus, e muitas vezes nós pegamos esse versículo para nós. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nós pegamos essa verdade e nós caminhamos com essa verdade, mas nós esquecemos que antes de nós, quando nós aceitamos Jesus, a palavra de Deus vai dizer assim, em 2 Coríntios capítulo 5, o 17 em diante: eis que tudo se fez novo. Nós precisamos entender este versículo, quando ele fala assim que nós somos nova criatura. É que nós precisamos entender que o velho deles precisa morrer. Eu preciso vencer as minhas mazelas do passado. Eu preciso desvencilhar de tudo aquilo que eu fui um dia, para mim viver na verdade de Jesus Cristo. Porque neste versículo, muitas vezes, muitos cristãos, eles se apegam nele para que ele não seja curado, e essa cura tem que ser a cura interior. E muitas vezes, é forte esse tema, pastor, mas eu preciso falar. E muitas vezes nós queremos aceitar Jesus e nós trocamos de vestimenta. Eu sempre pego o exemplo do meu irmão Ronilson. Ele trabalhava numa fazenda e lá ele se vestia de peão. E quando ele vinha para a cidade, ele se vestia de rock and roll, porque ele sabe. E muitos quem conhecia ele aqui em Campo Grande falava: esse menino não trabalha, ele comida no campo. Mas lá, quando ele chegava lá, ele mostrava quem verdadeiramente ele era. E muito de nós, trazendo para nós agora, muito de nós queremos viver desta maneira. Nós queremos viver só na estética, aparência. Mas primeiramente, nós precisamos ser restaurados, ser transformados pela palavra de Deus. Só a palavra de Deus liberta. Só a palavra de Deus transforma. Só a palavra de Deus restaura. E quando eu começo a ler esse texto, e o tema vencendo todo desânimo espiritual. O que tem desanimado? É a primeira pergunta. O que te tem abatido? Sabe, um texto em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Você consegue me entender? Nós estávamos nas trevas, ele nos trouxe para o império da sua luz, do teu reino. Agora nós começamos a caminhar com ele, mas eu decido ser liberto. Eu preciso ser liberto. Eu preciso ser curado de dentro para fora.
A transformação do veio, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, é a transformação de dentro para fora. É de dentro para fora. Não é simplesmente eu trocando de vestimenta, eu colocando algo que me aparenta ser crente. Não. Ele abraçou aquele madeiro para que nós viemos ter uma conduta diferente, para que nós possamos exercer o reino de Deus aqui na terra, porque a Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Então nós entendemos que as trevas imperam o mundo, mas nós somos luz. Nós precisamos ser a diferença, e para que nós possamos ser a diferença, eu preciso entender que eu preciso morrer. Eu preciso morrer, o velho deles precisa morrer. Eu preciso morrer de todas as mazelas onde um dia eu pisei. Eu preciso desvencilhar de tudo aquilo que me amarrava. E eu decido, pastor. É uma decisão minha. Porque quando Jesus fala, quando no livro de Colossenses fala, Ele nos resgatou do império. Você sabe o que resgata? Você já viu alguém se afogando? Ele fala assim, ei, ei. Não, ele está afundando. Jesus, ele nos trouxe. Sabe, você imagina o mar, ele nos carregando, você não consegue nadar, você está tomando água. Ele te traz até a superfície e te coloca de pé para a gente caminhar, para a gente exercer aquilo que nós fomos chamados. Mas o que impede de nós exercermos o meu chamado? É eu mesmo, pastor. O pastor deu um exemplo de celular. Quanto tempo nós temos gastado com o celular? Quanto tempo eu tenho dedicado àquilo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade? Eu sempre falo, pastor Rinaldo, que nós somos responsáveis por aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos. Sabe por quê? Porque quando Ele colocou, quando Jesus veio, abraçou o madeiro, Ele abraçou e gritou, dentro está consumado. E significa, está pago toda a nossa dívida. Em Isaías 53 está escrito assim: Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas transgressões, todas. Então, quando Ele abraçou aquele madeiro, mas tem algo que eu preciso desvencilhar, é do meu passado, é daquilo que me aprisiona, daquilo que me paralisa. E a segunda pergunta para ti nesta noite: o que tem te paralisado? O teu chamado, o teu ministério? O que tem te paralisado? E muitas vezes, pastor Rinaldo, não me interprete a mal, muitas vezes nós culpamos o diabo. Fala, é o diabo que está furioso. E muitas vezes nós terceirizamos a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Porque quando eu entendo o meu chamado, aquilo que eu fui vocacionado para fazer, quando eu entendo aquilo que Deus colocou sobre a minha responsabilidade, sabe por quê, pastor Rinaldo? Sabe por quê? Porque Ele nos resgatou do império das trevas e trouxe nós para a sua maravilhosa luz, para o teu reino, para o teu amor. E muitas vezes nós contentamos com tudo isso. Sabe por quê? Porque não nos custa nada, porque a salvação já foi paga, foi de graça. Quando Ele abraçou aquele madeiro, Tetelestai está pago. Então, quando eu entendo que
está tudo pago, está tudo feito. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar diante daquilo que Deus está colocando sobre a minha responsabilidade. E como é que eu me posiciono diante de tudo isso? Renunciando o meu eu. Renunciando meu eu. Sabe o meu eu? O meu eu quer gritar todo. A minha carne. Ele não quer que o espiritual fique lá em cima. A minha carne, ele compete com o meu espírito. E qual é o segredo aqui? É que eu entro no meu secreto e busco a Ele, para que o meu espiritual seja lá no alto. Sabe por quê? Porque nós entendemos que as trevas, ele tem tentado, na verdade ele veio para exercer, paralisar a igreja. Mas nós precisamos se nos colocar de pé. Nós precisamos, mas primeiro nós precisamos ter uma mente renovada, uma mente renovada em Cristo Jesus, para que nós possamos. O pastor Miraldo tem ido para a aldeia. A primeira vez que o Espírito Santo falou com ele, sabe? Ser sincero, se algum de vocês perguntaram para ele, ele ia falar assim: eu com uma confirmação de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes é muito fácil nós estarmos aqui em quatro paredes, onde não nos custa nada. Onde nos custa nada. Sabe por quê? Nós saímos da nossa casa, viemos para o culto. Nós precisamos sair dessa rotina. Sabe qual é a nossa rotina? Muitas vezes nós pegamos o percurso do nosso trabalho. Eu trabalho 5 anos numa empresa. E todo dia eu levanto e vou para o meu trabalho. Faço durante esses 5 anos o mesmo trajeto. E muitas vezes, com muito carinho, irmãos, com muito carinho. E muitas vezes nós estamos dessa forma dentro de uma igreja. E Deus espera de nós nesta noite nos posicionar, bater no peito e falar: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Fala como Isaías: eis-me aqui, eu sou eu de lábios impuros, mas Ele prontificou. E muitas vezes nós queremos ser santão, nós queremos ser alguma coisa para exercer algo da parte de Deus. Querido, Ele nos capacita, mas Ele precisa de um coração puro, de um coração sincero, para que Ele possa usar a tua vida para alcançar mais vidas. E muitas vezes nós olhamos para o pastor Iraldo, o pastor Gederildo, sobre ele, deixa com eles, eu sou jovem ainda. Mas nessa noite Deus quer levantar uma nova geração. Deus quer levantar você, juventude. Deus quer usar você grandemente. Glória a Deus, aleluia. Seja como Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus quando ele era jovem. E ele foi um grande profeta, um dos grandes profetas da Bíblia. E muitas vezes nós olhamos para Gênesis, Apocalipse, nós olhamos e falamos assim: não, foi com ele, não é comigo. Mas nós não se dispusamos
Eis-me aqui, eu estou disposto. Qual é a sua disposição? Porque o desânimo vai vir. O desânimo ele bate na nossa porta. Mas a grande pergunta: quem está te reinando? Será que é Deus? É o Pai Todo-Poderoso que tem dado direção a diretrizes? O desânimo é normal. Nós precisamos entender. A minha esposa deu testemunho do meu caçulão. Ele não é meu filho, mas eu chamo ele de caçulão. E Deus sabe como trabalhar. Eu vivi esses últimos 2 meses atrás que passou, vivi algo extraordinário. Eu vi o meu pai praticamente morto. Ele saiu com a CTI. A minha oração: seja feita tua vontade, não a minha. Sabe por quê, pastor Vidal? Porque antes de eu levar ele para o posto, eu falei para ele: pai, antes de eu levar você para o posto, eu quero orar pelo Senhor. E muitas vezes nós queremos fazer, nós estamos rotulados. E eu comecei a falar: filho, pergunto para ele se ele quer aceitar Jesus. E eu falei: pai, o senhor quer aceitar Jesus? E ele falou: sim, filho. E ele confessou Jesus. E ele foi de quinta, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Sabe, ele fala assim que ele via anjos tocando. Ele falou para mim: filho, coisa mais linda. Ele testemunhando aquilo que Deus fez na vida dele. E Deus sabe trabalhar. Eu sou uma promessa de Deus, e Deus falou assim: faça a minha obra, Deus cuido eu. E hoje, ontem foi o segundo culto lá na casa do meu pai, com a família toda reunida. Nós somos entre 5 homens, eu sou o mais velho. E o meu irmão caçulo, quando meu pai chegou, ele falou assim: mano, ele falou assim: traz sua igreja, vamos fazer, como é que eles usam? Uma campanha de agradecimento pela vida do nosso pai. E o primeiro culto, 3 pessoas aceitaram Jesus da minha família. Então quando nós dispusamos a fazer a obra de Deus, é algo que começa a acontecer maravilhoso. Nós servimos um Deus de milagre. Mas a grande pergunta: se eu olhasse para toda a situação e esmorecesse, desanimasse e falasse assim: tem muita gente, eu já ouvi gente falando isso, meu Deus não ouviu a minha oração. E muitas vezes Deus quer nos provar, quer te provar e entender que o controle não é seu. O controle não é seu mais. A partir do momento que você deu a sua mão para Jesus, nós não temos esse domínio. Sabe o que o cristianismo tem feito nesses últimos tempos? Tem entregado esse controle, e pegado novamente. Daqui deixa que eu faço do meu jeito. E muitas vezes, nesse embate, nós desanimamos.
nós desacreditamos no Deus que tudo pode. Mas Ele olha para nós, pastor Miraldo. Eu sempre tenho uma frase: que o meu hoje não define o meu amanhã. O lugar que eu estou não me define. Deus olha para nós já fazendo a obra dele. Ele não olha para nós acorrentado. Não. Ele nos olha com o olhar do teu amor, fazendo a vontade dele. Porque ele não olha a partir de nós, ele olha a partir dele. Ele é amor. E muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: não, agora não, vou esperar mais um pouquinho. Então, quando eu olho para o lugar onde eu estou, o lugar não me define. Sabe, pastor Reinaldo, muitas vezes nós queremos lugares altos, lugares de destaque, mas Ele precisa nos treinar. Ele treinou aonde Davi? No pasto. Ele nos treina em lugares onde as pessoas não estão nos vendo. Então, querido, comece a se entregar. Deixa Ele te treinar. Mas a nossa mentalidade humana, Ele quer que nós queremos lugares de destaque. Não que seja errado, mas Ele precisa nos treinar. Ele precisa primeiro nos habilitar, para que nós possamos exercer aquilo que Ele nos confiou. Ele precisa nos habilitar. Você já viu alguém dirigir um carro e depois ele tirar a habilitação? Não. Para que ele tenha essa habilitação em mãos, ele precisa passar no teórico todos os requisitos, para que ele possa ter aquela carteira de habilitação em mãos. Então Deus está nos habilitando. Deus está nos habilitando nesta noite. Quem crê? Deus está nos habilitando. Deus está nos habilitando. Deus está entregando algo nas tuas mãos. Sabe quando... Eu já vou terminar, tá? Deixa eu ver. Uau. Já vou terminar. Quando Adão peca, ele entrega o governo que estava sobre ele. Quando Jesus Cristo abraça aquele madeiro, ele grita tetelestai. Ele entrega este governo para cada um de nós, pastor Janeiro. Esse governo, esse domínio que estava nos impérios das trevas, Jesus foi e pregou esse governo, esse domínio, e nos entregou. Esse domínio que estava sobre as trevas, ele abraçou aquele madeiro e falou: tetelestai, raie chorremanagassui. Sabe quando você entende? Sabe quando você está preso, alguém paga a fiança? Você consegue entender? Alguém tira aquele cadeado, ou sei lá, bate, abre, mas você sai. É dessa forma que Jesus Cristo fez. Ele abraçou aquele madeiro, Ele nos entregou esse domínio. Ele entregou este domínio. E que nós possamos, nesta noite, vencer. Se coloca de pé. Todo desânimo,
capacete, com o escudo, com a espada, com o cinturão, com as botas, em nome de Jesus, para que nós possamos vencer toda a diversidade das trevas, todo o embate das trevas, em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração. A juventude, pastor, não posso orar para essa juventude? Amém? Vem aqui à frente, juventude. Pai, eu libero agora, papai querido, em nome de Jesus, a chave do teu reino, em nome de Jesus, que ele venha adentrar em lugares, Pai, e que ele venha, papai, impactar essa geração deles, Paizinho, em nome de Jesus. Essa geração que muitas vezes nós olhamos com nossos olhos naturais, Pai, e nós pensamos não tem mais jeito, mas o Senhor está levantando essa geração. Então, papai querido, pega ela, Pai, pega cada um deles, Paizinho, em nome de Jesus, com teu poder, com tua ousadia, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Paizinho, em nome de Jesus. Toma, papai querido, em nome de Jesus, a cada jovem, crianças, Pai, que o Senhor venha esconder debaixo das tuas asas, que ele venha descansar, Pai, na sombra do Onipotente, em nome de Jesus, e que o Senhor venha escondê-lo ele, Pai, que todos os pratos, Pai, que todos os manjares, Pai, eles venham recusar, e para que eles, papai, venham entender, e que eles sejam como Daniel, que, papai querido, em lugar desfavorável, Pai, em Babilônia, ele venceu todos os pratos, todos os manjares, Pai. Paizinho, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada um dos teus filhos, Pai. Que o Senhor venha, Pai, entregar para ele o domínio, o governo do Senhor, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que eles venham impactar essa geração.